Olá! O vídeo de hoje é sobre prolapso genital. Eu vou começar falando alguns tópicos como o que é prolapso, tipos de prolapso, graus de prolapso, causa do prolapso, como é feito o diagnóstico, como é feito o tratamento, quando é preciso fazer cirurgia. Então vamos lá. Primeiro, o que é o prolapso? O prolapso é uma queda dos órgãos pélvicos, que pode ser tanto da bexiga, quanto do intestino, quanto do útero. E ele também é chamado no vocabulário comum como bexiga caída, útero caído, intestino caído. Quais que são os tipos de prolapso? Então, o tipo do prolapso vai depender de qual órgão que está caído. Então, quando é a bexiga, a gente chama de cistocele. Quando é o intestino, a gente chama de retocele ou enterocele. Quando é o útero, é prolapso uterino. E existe o megalapso, que é quando vários órgãos caem junto. Então, geralmente o mais comum é útero e bexiga, mas pode acontecer de ter os três órgãos, então útero, bexiga e intestino. Eu trouxe umas fotos para ficar mais fácil de entender. Então, aqui é como se a gente tivesse uma rede de suporte e ali em cima dessa rede, que é o assoalho pélvico, que são essa musculatura, tem a bexiga, o útero e o intestino, o reto. Então, quando prolapsa é como se fosse uma hérnia, então o tecido de sustentação está fraco e acontece a queda do órgão, então a gente vai nomear dependendo do órgão que caiu. Então, aqui no caso, caiu a bexiga, a gente vai chamar de cistocele. Eu trouxe outra foto aqui que tem os vários tipos de prolapso. Então, aqui a gente vê sem prolapso, todos os órgãos no lugar certo, o prolapso da bexiga quando desce a bexiga, o prolapso do intestino quando desce o intestino e o prolapso do útero quando desce o útero. E também pode acontecer o prolapso, a enterocele, que é quando acontece o prolapso após a retirada do útero. Então, tirou o útero, pode acontecer o prolapso do fundo da vagina cair, que a gente chama, então, prolapso de cúpula vaginal, tá? Para começar, era essa fotinho que eu queria mostrar. Depois tem mais algumas imagens que eu vou compartilhar aqui. Então, vamos lá. Então, os tipos de prolapso, eu falei, os graus de prolapso. Então, a gente divide em grau 1, 2, 3 e 4, dependendo do quanto está prolapsado. Eu vou mostrar aqui um desenho esquemático para ficar mais fácil de entender. Então, aqui a gente tem, por exemplo, com o prolapso do útero, conforme vai aumentando o prolapso, a gente vai graduando. Então, grau 1 e grau 2, ele ainda fica para dentro da vagina, grau 3 e grau 4 quando fica para fora da vagina. E agora eu vou mostrar algumas imagens reais. Essas imagens depois vai ficar só compartilhado no YouTube. Para quem estiver vendo no Facebook e no Instagram, não vai conseguir ver as imagens, porque a gente não pode deixar nessas redes as imagens. Então, vai ficar disponível só no canal do YouTube. Então, aqui ó, para ter uma noção. Então, aqui a gente tem um prolapso grau 2. Então, ele tá ali na portinha da vagina, na entrada da vagina. Aqui a gente tem, e o que está aparecendo aqui? Aqui está aparecendo a bexiga. Provavelmente atrás desse prolapso a gente vai ter o útero, tá? Porque geralmente o que acontece? O útero desce, ele empurra a bexiga, como a bexiga está na frente, é ela que aparece na entrada da vagina. Aqui a gente tem um prolapso grau 3, então a gente vê a bexiga e vê o útero. Então ali essa parte enrugada é onde tem a divisão da bexiga para o útero. Aqui a gente tem um prolapso grau 4, que é quando tem um prolapso completo, então do útero, bexiga, intestino, que é o que a gente chama de megalapso, esses grandes prolapsos, tá? Deixa eu ver, acho que era essa imagem que eu queria compartilhar. Então, existem 4 tipos. O grau 1 e o grau 2
é mais tranquilo, às vezes não precisa fazer cirurgia. Grau 3 e grau 4, em geral, são prolapsos cirúrgicos, tá? Como que é feito o diagnóstico? Como a gente sabe que está com prolapso? Então, pelo exame físico, né? Como eu mostrei a imagem, fica muito fácil de fazer esse diagnóstico. E, em geral, a gente faz a avaliação do grau do prolapso na manobra de Valsalva. Então, a gente pede para o paciente fazer força e daí avalia durante a tosse ou quando faz força. Então, faz força como se fosse evacuar e tal. A gente avalia qual é o grau do prolapso nessa manobra da força. E quais que são as causas? Então, existem os fatores de risco que a gente chama de modificáveis e os fatores de risco que a gente chama de não modificáveis. Então, vou começar falando primeiro quais são os fatores de risco não modificáveis. Então, é o que já aconteceu e que a gente não consegue mais mudar. Então, como por exemplo, número de partos prévios, parto normal principalmente, aumenta o risco de prolapso. A gestação já aumenta o risco de prolapso, porém, para ter uma noção, quando a paciente teve já 2 partos vaginais, ela tem um risco 8 vezes maior do que uma mulher que nunca teve filhos e tem um prolapso genital. Questão genética, então é mais comum na raça branca prolapso, tá? Não significa que outras raças não podem ter, mas é mais comum por causa da questão do colágeno. Idade, então é mais comum prolapso na terceira idade. A condição da menopausa, então a falta dos hormônios afeta, tá? E aí tem os fatores de risco que a gente chama de modificáveis. Então, cigarro, tabagismo, constipação, intestino preso, tosse crônica que está relacionada com cigarro, obesidade, são fatores de risco modificáveis. Carregar peso, fazer grandes esforços, como por exemplo, crossfit ou uma pessoa que é um cuidador, por exemplo, de idoso, que carrega muito peso, então é um fator de risco para prolapso. E o que a gente faz quando a gente está fazendo o tratamento é a gente mexe nos fatores de risco modificáveis, porque se a pessoa faz o tratamento do prolapso, por exemplo, uma cirurgia, e ela mantém os fatores de risco, então mantém fumando, mantém com obesidade, mantém fazendo constipada, fazendo força para evacuar, ela vai tendência é que o prolapso possa voltar porque ela está mantendo os fatores de risco. Então, continua forçando ali aquele assoalho pélvico, que são esses músculos e ligamentos que dão sustentação para esses órgãos como intestino, bexiga e útero, tá? Então, eu falei do diagnóstico, das causas. Incontinência urinária. Então, ela pode estar presente, a perda de urina, associada ao prolapso ou não, tá? Então, o que pode acontecer também é que nos graus iniciais do prolapso, a pessoa tinha incontinência urinária, tinha perda de urina, e conforme esse prolapso vai aumentando, ele vai dificultando para a paciente urinar e ela para de perder urina. E aí, quando a gente está pensando numa programação cirúrgica, em fazer uma cirurgia, é importante que a paciente faça uma avaliação, então um estudo urodinâmico, para avaliar se ela tem incontinência urinária oculta. O que é isso? Se às vezes o prolapso está tão grande que está dificultando para urinar, só que quando for fazer a correção do prolapso, então for fazer a cirurgia, depois ela pode ficar perdendo urina, porque na verdade ela já tinha uma incontinência urinária que estava oculta, que estava escondida por causa dessa dificuldade para urinar do prolapso estar tão grande. Então, por isso que a gente faz um exame de urodinâmica que vai colocar o prolapso para dentro, então vai empurrar a bolinha para dentro, pedir para a paciente fazer força, então manobra de Valsalva, que se chama tosse, para avaliar se ela tem perda de urina, que precisa ser corrigida na mesma cirurgia. E quais que são os sintomas do prolapso? Então, o que ele causa? Vai depender do grau. Nos graus iniciais, então às vezes grau 1, grau 2, a paciente pode não sentir nada, né? Não sentir nenhum desconforto. Conforme o prolapso vai aumentando, os sintomas aparecem. Então, ele começa a dificultar para sentar, começa a dificultar para fazer atividade física, desconforto na relação sexual, dificuldade para esvaziar a bexiga, isso pode levar a infecções urinárias de repetição.
Em prolapsos muito grandes, como prolapso grau 4, está associado inclusive com insuficiência renal, então de diminuir a função do rim, por causa que essa urina acaba voltando pelos ureteres, que são os canaizinhos que levam o xixi do rim para a bexiga, e isso volta para dentro do rim. Então, em graus, por exemplo, grau 4, que nem aquela foto que eu mostrei, pode haver, então, até um comprometimento da função do rim, tá? Também a paciente pode ter sangramento, pode ter úlcera no prolapso, porque como ele fica para fora, né, ele vai ficar raspando na calcinha, isso pode dar machucado, ferir esse prolapso. E uma das coisas que a gente faz para melhorar a qualidade da mucosa da vagina e diminuir esse risco de sangramento e de ulcerações, então de machucados no prolapso, é o uso de estriol, creme vaginal, então que é um cremezinho de hormônio, ou até mesmo laser, também pode ser feito aí nessa mucosa vaginal para melhorar a qualidade da mucosa e diminuir o risco de sangramento e até ajuda no preparatório da cirurgia. O mais comum é o uso realmente do creme de hormônio, mas uma paciente que não possa fazer uso do creme de hormônio, como por exemplo, uma mulher que teve câncer de mama, ela poderia fazer o laser que substitui o uso do creme de hormônio em preparar essa mucosa vaginal, então, para uma cirurgia, tá? E como então é feito o tratamento? Então, que nem eu expliquei, vai depender do grau do prolapso. Nos graus iniciais a gente pode fazer então as medidas comportamentais, que seriam medidas para diminuir o risco do prolapso aumentar, como parar de fumar, controle de peso, fisioterapia, que então são exercícios pélvicos, tá? Não que vai fazer o prolapso sumir, porque é uma condição anatômica, se ele tá lá, a menos que faça uma correção cirúrgica, ele vai continuar lá, mas ele pode melhorar os sintomas. Então, como no grau 1, grau 2, a paciente é pouco sintomática, pode não ter sintoma nenhum, isso que eu falei, então, diminuir esses fatores de risco modificáveis. Fazer fortalecimento dessa musculatura pode melhorar os sintomas. Então, às vezes a paciente está com constipação, intestino trancado, que aumenta o prolapso intestinal, a enterocele. Se ela trata isso, tende a melhorar. E é isso que a gente acaba fazendo nos graus iniciais. Também o uso do creme de hormônio, que melhora a qualidade da mucosa, também ajuda a melhorar os sintomas. Dependendo do caso, a gente pode fazer laser. E no grau 13, grau 4 e no grau 2, que a paciente tem sintomas, então o tratamento é cirúrgico. Então a gente faz uma cirurgia. Para as pacientes que não podem fazer cirurgia, a gente tem uma alternativa que é o uso do pessário, que é uma argola que coloca dentro da vagina, que mais pra frente eu vou explicar melhor como é que funciona, tá? E como que é feita então a cirurgia? A cirurgia depende do tipo de prolapso, muda, tá? Quando de todos os prolapsos, o principal é o prolapso uterino, tá? Por quê? Porque os principais ligamentos, então, que sustentam esses órgãos, então útero, bexiga, intestino, eles estão relacionados com o útero, que é o ligamento que se chama útero sacro. E ali é o que estão os principais ligamentos. Então, quando a gente tem uma paciente com uma cistocele, uma bexiga caída, muito provavelmente essa paciente também tem um prolapso uterino associado. E eles precisam ser os dois corrigidos na mesma cirurgia, porque se a gente só corrige o problema da bexiga, não corrige o problema do intestino, do útero, a tendência é que o prolapso volte. Então, a gente faz a correção no mesmo tempo cirúrgico, tanto da bexiga quanto do útero, tá? Se a mulher só tem prolapso uterino, a gente vai corrigir esse prolapso. Se ela tem uma enterocele, então um prolapso do intestino, ou uma retocele, que é também um prolapso do intestino, mas um prolapso menor, a gente vai fazer essa correção. E aí, nesses casos, pode ser que não precise mexer no útero, que a gente vai fazer uma correção voltada para isso. Eu tenho live disponível tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, só sobre cistocele, só sobre enterocele, só sobre retocele, só sobre prolapso uterino. Mas, enfim, a cirurgia depende do tipo de prolapso. Até eu trouxe uma imagem sobre isso, então,
Nem todos os prolapsos são iguais. Para cada tipo de prolapso, a gente faz um tratamento cirúrgico específico, tá? Quando fazer a cirurgia? Então, o prolapso, ele é uma doença que piora muito a qualidade de vida, mas ele não mata, ou seja, ele não vira câncer. Então, o que a gente faz é indicar a cirurgia quando ela está atrapalhando a qualidade de vida. E conforme o prolapso aumenta, a tendência é que os sintomas piorem, e quanto maior o prolapso, pior é o resultado da cirurgia. Também tem isso, né? Se a gente tem um prolapso grau 4, o resultado cirúrgico dele, o risco de recidiva, de ter um novo prolapso, é maior do que quando a gente tem um prolapso menor. Então, isso tem que ser levado em consideração também, porque às vezes a paciente fica postergando a realização da cirurgia, vem operar, já está com um prolapso muito maior, a chance de sucesso diminui, tá? Então, quando fazer? Quando a paciente tem sintomas, né? Tá com esse prolapso, tá incomodando, aí tá indicada a cirurgia. Qual que é o preparo para a cirurgia? Então, a gente usa, então, um creme de hormônio para preparar a qualidade da mucosa da vagina, faz a avaliação de incontinência urinária oculta, com esse exame da urodinâmica, para ver se tem perda de urina associada que precisa ser corrigida na mesma cirurgia. O uso de meia elástica durante a cirurgia, porque isso diminui o risco de trombose, ainda mais porque a grande maioria das pacientes já estão na terceira idade ou já passaram da menopausa, né? Então, isso é importante. A cirurgia, ela é feita, na grande maioria das vezes, toda por via vaginal. Isso faz com que a recuperação seja mais rápida também e menos dolorosa. Então, falando da recuperação, quais que são os cuidados que precisa tomar após a cirurgia? Então, em torno de 45 dias o paciente não vai poder ter relação sexual. Por 40 dias não pode, então, ficar carregando peso, fazendo esforço físico, fazendo força para urinar, força para evacuar. Para o resto da vida, o que a gente recomenda? Evitar ganhar peso, porque a obesidade é um fator de risco para prolapso. Cuidar, então, do seu peso, para estar ali no IMC, no índice de massa corpórea normal. Não ficar fazendo força para urinar, não ficar fazendo força para evacuar, porque isso força. E evitar ficar carregando peso, então evitar carregar mais do que 5 quilos, tá? Porque isso é também um fator de risco para prolapso. Quanto a como que fica a qualidade de vida após a cirurgia. Então, a qualidade de vida após a cirurgia melhora muito, porque em geral as pacientes vão parando de fazer atividades por conta do prolapso. Então, às vezes, para de fazer uma atividade física, para de ir na academia, depois para de ter relação sexual, às vezes para até de sair de casa por conta do prolapso. A qualidade de vida melhora muito depois que o prolapso é corrigido, ainda mais quando às vezes pode ter alguma outra coisa associada, como incontinência urinária, e aí melhora os dois problemas na mesma cirurgia, tá? E como que a gente previne prolapso? Então, a prevenção, ela pode ser feita com cuidados como não fumar, manter o peso ideal, então evitar ficar carregando muito peso. Atividades como, por exemplo, crossfit aumentam o risco de prolapso, tá? Exercícios pélvicos, então fisioterapia pélvica durante a gestação também ajuda a reduzir risco de incontinência urinária e prolapso. Evitar trabalhos de parto prolongado, então às vezes ficam muitas horas em trabalho de parto e partos traumáticos aumentam o risco de prolapso genital, certo? Bom, era isso que eu queria falar. Eu trouxe mais algumas imagens para compartilhar. Uma delas é a do pessário. Então, o pessário aqui, ela é essa argola que coloca dentro da vagina e ele vai segurar, então, o prolapso, seja ele útero ou bexiga, para dentro. Então, ele fica ali, aquela argolinha dentro da vagina. Quando que está indicado o uso do pessário? Então, ele está indicado principalmente para as pacientes que não podem fazer cirurgia. Então, às vezes, paciente que teve um infarto recente, ou ela está acamada, ou teve uma fratura, alguma coisa que não tenha
condições clínicas para fazer a cirurgia, a gente vai então indicar, ou porque às vezes o paciente tem outras doenças que não pode se submeter à cirurgia, a gente vai indicar o uso do pessário. E daí esse pessário é esse dispositivo que coloca dentro da vagina, em geral é a própria paciente que põe, tá? E tira para fazer a higienização. Se ela tiver dificuldades, tem que ser alguém aí que conviva com ela para poder fazer essa colocação e inserção. Então daí a paciente vem, a gente mede o tamanho do pessário que está indicado para ela, coloca alguns moldes para testar, para ver qual que vai dar certo. Definido o tamanho, porque existem vários tamanhos dependendo do tamanho do prolapso. O paciente vem pela primeira vez com o pessário, a gente coloca então na consulta, ensina a colocar, ensina a tirar e depois tem que ser feita uma higienização. Então pelo menos ali uma vez a cada 15 dias o paciente vai ter que tirar esse pessário, lavar com água e sabonete neutro, pode deixar uma noite com uma solução com vinagre e no dia seguinte lava, seca e bota de volta. Põe com vaselina e com gel para deixar o prolapso no local. Isso já ajuda a evitar infecções urinárias, ajuda a evitar aquele problema que eu falei de insuficiência renal para grandes prolapsos, tá? Outra imagem que eu trouxe imagem então de como que é feita ali um desenho esquemático da esterectomia vaginal, que é uma das técnicas mais utilizadas para a correção do prolapso do útero. Então a gente vai acabar fazendo a cirurgia por via vaginal, tudo por baixo, tira o útero, então que é a esterectomia, corrige a bexiga, que é o que a gente chama de colpoplastia anterior, faz uma culdoplastia, que é uma fixação do fundo da vagina para evitar que tenha um novo prolapso, faz junto a perineoplastia, que fecha um pouco a entrada da vagina, e no final a gente faz uma cistoscopia, que é para avaliar como é que tá a bexiga, como é que tá os ureteres. Então, assim, são vários procedimentos que a gente faz todos juntos na mesma cirurgia, dependendo do tipo de prolapso que a paciente tem. Então, essa é uma das técnicas utilizadas. Outra técnica utilizada para paciente que não tem mais relação sexual e dependendo do tipo de prolapso, então às vezes o paciente tem um prolapso de cúpula vaginal, já não tem mais útero, que é aquela imagem que eu mostrei aqui da interocele, né? Então, ali, se essa paciente não tem mais relação sexual, a gente poderia fazer uma técnica de colpoclase, que é uma cirurgia que ela vai fechar a entrada da vagina para evitar que tenha um novo prolapso. Que nem eu falei, a técnica depende do tipo de prolapso que a paciente tem, se tem relação, se não tem relação, para a gente poder definir, tá? Bom, era isso que eu queria falar. Esse vídeo vai ficar salvo. Para quem tiver alguma outra dúvida, pode comentar abaixo que eu vou respondendo. Aqui, ó, tem uma pergunta que passou. Eu fiz cirurgia em janeiro, coloquei sling e já fiz correção de prolapso anterior. Exato. Então, ali fez a correção da cistocele e como tinha incontinência urinária, perda de urina, colocou o sling, que é uma telinha para parar de perder urina. Ó, a Júlia colocou instrumento, muitas correções de prolapso em BH. E cada vez vai ter mais essa cirurgia, porque a população vem envelhecendo e essa é uma doença que é mais comum, então, na terceira idade, tá? Então, era isso. Obrigada e boa noite.